Como que está a situação das cepas do SARS-CoV-2 aqui no Brasil? Como é que anda a Covid no nosso país? Bem, não sei se é do seu conhecimento, mas se antes a gente tinha, um filetinho de RNA que estava causando o estrago inicial no país, hoje a gente tem pelo menos mais de 90 variantes do vírus. Ou seja, aquele filetinho de RNA, aquele código do vírus, ele está tendo mutações. Então, são mais de 90 fitinhas diferentes, tá? E como é que a gente sabe disso? Existem alguns equipamentos que eles são feitos para sequenciar aquela fitinha, para olhar aquela fitinha, para a gente saber qual que é a fitinha que está no pulmão das pessoas, certo? Teve um equipamento que veio para o FMS aqui, em parceria com a Fiocruz e com os pesquisadores, e no Mato Grosso do Sul, a gente, com esse equipamento, além de conseguir ter uma noção de quantas variantes diferentes tem dessa cepa, quantas fitas diferentes existem, Porque o vírus é um pedaço de RNA, então é uma fitinha ali, uma fitinha que se instala dentro da sua célula, e essa fitinha, ela começa a dar comandos para a sua célula, entendeu? Ela entra dentro e começa a dar comandos para a sua célula, inclusive para a sua célula ajudar ela a se reproduzir e se proliferar dentro de você, e com isso ter mais fitinhas que vão ser produzidas dentro de você para você passar para outra pessoa. Como é que funciona? Tem uma dessas fitinhas que são mais perigosas do que outras. Que dentro dela tem uma receita que ela é mais potente para produzir outras, mais filhos, mais gerações. Em Mato Grosso do Sul, esses pesquisadores viram que a gente tem mais de 90 cepas circulando. 90 tipos, diferentes. A mais prevalente no estado é a P1, É a variante P1. 82% das amostras do SWAB, que é aquele exame aqui do nariz, 82% dessas amostras, dos vírus que estavam ali no nariz desses pacientes, eram da P1, que é a variante de Manaus. Qual que é o problema? Por que a gente teve um surto elevadíssimo agora em março, com muitas mortes, etc.? Porque essa variante P1, ela tem uma transmissão maior, é mais fácil você pegar, ela tem uma evolução mais rápida. E isso é um problema gravíssimo para o SUS, porque se eu tenho uma evolução mais rápida, de 100 pacientes, 50 vão ficar, evoluir mal com a P1, por exemplo, é um exemplo. Com outra variante, seria 10, querer evoluir naquela semana. A diferença disso é a quantidade de leitos. Eu vou mais pacientes evoluindo mal, evoluindo rápido, e eu não tenho intervalo de tempo para esvaziar um leito para receber outro paciente. Outro problema, maior gravidade dos sintomas. Essas variantes que estão andando. Outro problema, pega sim mais jovens. Então, a gente tem mais jovens já na UTI do que até velhos. Aí, aquela ideia que até hoje circula, Covid morre quem tá doente, Covid morre quem tá com comorbidade, Covid morre quem já tem diabetes, hipertensão e tudo mais, e velho. Mentira, porque as variantes novas estão pegando jovem, a gente já tem mais jovem internado do que pessoas com uma maior idade, tá? Então, é um absurdo que a gente tenha um presidente que lá atrás, em março do ano passado, saiu falando que era um problema de idoso e que tinha que ter o lockdown, o isolamento vertical, Surgiu aquela ideia do isolamento vertical, de isolar só os idosos e etc. Por causa do Bolsonaro. Ele tirou isso do void, do nada.
Por quê? Porque não escutou o comitê técnico, não escutou os técnicos, tá? E aí a gente vai discutir nesse vídeo como é que a gente pode fazer para evitar tudo isso de acontecer. Por enquanto, eu estou explicando sobre as cepas. Qual que é a diferença das cepas que estão circulando no nosso país? Então, outra coisa, carga viral mais elevada. O que quer dizer isso? Quando eu vou analisar esses pacientes, tem tipos de cepa que tem, sei lá, 1000 unidades do seu pulmão desse vírus. E essa cepa, ela tem, 3.000, 5.000. A carga viral é mais elevada. Com isso, a transmissão é pior, transmito mais, eu tenho mais sintoma, eu tenho mais células do seu corpo sendo atacado, porque eu tenho mais pedaços de vírus dentro de você. E diminuo a efetividade das vacinas. Agora vocês entenderam? Vamos lá, vamos lembrar então. P1, que é o que mais está circulando no Mato Grosso do Sul e que está circulando no país todo aí, tá? Que são essas cepas. Vamos lá. Maior transmissão da doença, evolução mais rápida, maior gravidade, pega mais jovens, tá? Tem uma carga viral elevada. Acabou com aquela história de comorbidade, que só idoso que pega, só doente que pega, e diminui a efetividade das vacinas. Bom, sabendo de tudo isso, agora a gente tem que pensar como é que nós temos que entender essa pandemia, como é que nós temos que entender o discurso que temos que passar para resolver esse problema. Vamos pensar com exemplos. Araraquara. Araraquara teria a cidade dizimada, estava cheia de cepa nova, estava morrendo muito. O que foi feito? Lockdown radical. Senta prefeito, senta secretário de saúde e vamos ver o que a gente vai resolver. Eles chegaram a ter morte zero por vários dias. O que Araraquara mostrou para o país inteiro e mostrou para os médicos? O que mostrou? Os médicos andam, desde o começo da pandemia, falando assim: politizaram a doença. Tá errado. Porque Araraquara mostrou que se resolve pela política. Isso daqui, negócio de variante e tal, se mostrou que resolve pela política. Quer um exemplo fatal? Saiu na Folha de São Paulo, que dia? Tá aí, negócio de hoje ou ontem, tá? Que lá inventaram mais um tom em São Paulo. Aí o infectologista Júlio Croda falou, fica inventando novos tons aí, não escutam os infectologistas que a gente está falando. Espera mais um pouco. Para que vai ficar abrindo academia, podendo o culto, liberando o culto? A gente sabe que o culto é um local que tem uma transmissão maior, até mais que comércio. Sabe, para que volta isso agora? A gente tem que olhar a taxa de ocupação de UTI da cidade. A gente não está num estado que já está para ir flexibilizando desse jeito. O que o governador mostra para o Júlio Croda? Que não adianta médico falar aqui, tá? E governador, e prefeito, e presidente fazer diferente. Não adianta, não vai resolver. Outra coisa, não saiu o divulgador científico para lá e para cá, jornalista para cá e para lá, todo dia falando que a vacina é a solução, que a vacina é a solução. Essa variante veio para mostrar que vacina não é a solução. No que eu digo, eu quero dizer o seguinte: um fator não é a solução. Eu ter a vacina é um fator, não é a solução. Veja, nós estamos lidando com uma sindemia, que é uma rede. Uma coisa não anda sozinha. Não adianta eu tomar vacina se eu não usar máscara.
Não adianta eu ter máscara se eu não tenho lockdown. Não adianta eu ter lockdown se eu não imunizo rápido as pessoas. Não adianta eu ter vacina justamente se eu não, sabe, tem um programa forte de imunização no país. Não adianta. Por quê? Porque nós vamos sempre ser um berçário de novas variantes. Precisa ficar claro uma coisa aqui, porque todo dia eu tô lá no hospital escutando os médicos com um discurso. Todo dia. O discurso deles não muda. O problema são as pessoas. O problema é que as pessoas estão indo em festa, que as pessoas vão em festa, as pessoas não se protegem, que as pessoas não usam máscara e a gente está cansado e o negócio não vai acabar. Parem! Não é só isso o problema. Sabe, ficar jogando sua culpa no indivíduo. Gente, vocês estão vendo que não é esse o problema. Vocês estão vendo que Araraquara conseguiu resolver. Vocês não conseguem perceber que nós não temos uma secretaria lá em cima, um departamento lá em cima de imunização decente, que a gente está sem um departamento de doenças contagiosas lá em cima decente, lá no Ministério da Saúde eu estou falando, que a gente está sem o Ministério da Saúde funcionando. Vocês não conseguem perceber que a gente tinha o Ministério da Saúde? Pensa um pouquinho. Ó, eu não preciso nem conversar com o meu professor para entender o que está acontecendo. O que aconteceu lá atrás, em março do ano passado? Pensa um pouquinho, a gente precisa que os médicos pensem um pouquinho. Pensa um pouquinho só. Ó, eu tenho um infectologista que estava lá com Mandetta, que escreveu lá, né, a portaria pedindo o isolamento social no país, que estava resolvendo as coisas. No dia 24 de março, o presidente vem e fala contra o Ministério da Saúde dele. No dia 25 de março, vem a Sociedade Brasileira de Infectologia reiterar a posição da importância do isolamento social, do uso de máscara, tal. E nesse mesmo dia que vem a Sociedade de Infectologia reiterar a importância do isolamento social, sai o diretor do departamento que foi responsável por pedir o isolamento social. Por quê? Por quê? Adianta ficar um diretor ali escrevendo, pedindo isolamento social, tentando trabalhar, se o Planalto está indo contra as medidas dele? Te pergunto, lá pro dia 27 de março, saiu uma propaganda do Planalto falando que o Brasil não podia parar. Essa propaganda parou de ser veiculada. Mas essa propaganda do Brasil não pode parar ia contra quem? Diretamente. Contra as medidas do Ministério da Saúde. Então, aí eu escuto todo dia aquele papo de mas o problema, né? Acham que tudo é o problema Bolsonaro. Pera lá, né? Pera lá. A gente está sem Ministério da Saúde por causa de quem? O cara me demite 2 ministros da Saúde, por quê? Porque eles não queriam colocar o protocolo da cloroquina. A gente tinha um departamento funcionando. Então, a questão é, ele está atrapalhando qualquer medida que acabe com a sindemia. Como é que a gente vai resolver isso? Tá? Não é fugindo da política, porque Araraquara mostrou que eu preciso do político trabalhando com o médico para fazer funcionar. O Dória está mostrando isso também. Ele não está conseguindo entender que esse negócio de abre e fecha não vai resolver. A gente precisa dessa boa vontade. Agora, fica muito difícil, né? Essa boa vontade por parte de um governador isolado, de um prefeito isolado, quando a gente não tem a nível federal uma organização. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos ser objetivo, vamos listar o que precisa, tá? O que precisa. Não é fatores separados. Primeira coisa, tirar quem está impedindo qualquer coisa de funcionar no país. E impedindo que a gente tenha... que a gente resolva o problema da sindemia. Impeachment do Bolsonaro. Para quê? Por quê? Porque a gente não gosta dele?
É porque a gente está morrendo. O Brasil está morrendo. A gente vai esperar perder quantos por cento da população brasileira se 1% já foi? Vamos esperar ter quantas pessoas sem cheirar, não tá mais sentindo o cheiro da comida? A gente vai esperar até quando? Ó, primeira coisa, impeachment. Pra quê? Com o impeachment, ele se afasta. Com isso, a gente já para de todo dia ter gente falando na cabeça do brasileiro de, ai, que máscara é isso, mandando colocar máscara nas nádegas, por exemplo, que nem fez o filho dele, né? Então, assim, isso já para. Já é um ganho, que a gente não tem todo dia alguém na mídia falando sobre medidas simples que já ajudam, que faz parte da rede. Já ajuda, entendeu? Porque a gente não tem um negacionista. A gente não tem um cara inventando cura toda hora, inventando remédio toda hora. Já ajuda aí. Segundo, a gente tem que reestruturar o Ministério da Saúde para ontem. Precisamos que os exonerados, porque trabalhavam, voltem imediatamente para o Ministério da Saúde. É para ontem. É para ontem que nós precisamos que os infectologistas voltem para o Ministério da Saúde. É para ontem que o diretor que estava lá trabalhando volte para o Ministério da Saúde. O CRODA está indo de estado em estado, fazendo de grão em grão, tentando, orientar os governos, não sendo escutado direito pelos governadores. A função dele é estar lá no Ministério da Saúde, não tentando conversar, mandando lá em cima no governo federal. Vai fazer isso, porque a ordem vem de cima. E aí, secretário de saúde da cidade, tudo mais, não tem como ficar em desacordo com o Ministério da Saúde. Então, precisamos começar a arrumar a rede. Temos uma rede do SUS que precisa funcionar junto com a parte da política para a gente conseguir resolver esse problema. Então, voltar os especialistas, voltar quem entende para o Ministério da Saúde. Não vai acontecer isso com o Bolsonaro lá, porque foi culpa do Bolsonaro que ele mandou tirar um por um que estava atrapalhando a ideia dele de cloroquina e batati patatá. Volta o Ministério da Saúde a funcionar. Ótimo. Com o Ministério da Saúde funcionando, para ontem eles tentam verificar todas aquelas compras de vacina que não foram executadas, que foram barradas pelo Pazuello. 60 milhões de doses da Pfizer, barradas. Dose de não ter as quantas, barrada. Kit de intubação, não comprado. Por quê? Porque a gente não tem um Ministério da Saúde funcionando. Então, precisamos para ontem. A gente precisa conversar com os médicos que eles precisam vir com a gente com esse discurso. Eles precisam entender que não adianta eles ficarem, sozinhos lutando. Precisamos começar a falar, afasta o fator virótico do país. Afasta quem está atrapalhando a saúde de funcionar e quem está fazendo a sindemia persistir. Afasta, tira. Porque, gente, se a gente não ter essa noção que a gente precisa tirar o Bolsonaro para as coisas funcionarem, não vai avançar, não vai adiantar. Vai continuar acontecendo isso, vai continuar cepa por cepa avançando. A gente não vai conseguir imunizar as pessoas de uma maneira rápida e eficiente para conter a disseminação da doença. Não vai ficar isso. Vacina hoje, vacina quem tem 60 anos. Daqui 2 meses a vacina chega para você que tem 40. E até chegar, já tem uma nova cepa. Essa vacina foi para o brejo. E a gente não vai sair dessa doença. A gente vai continuar tendo pessoas amarradas ao leito, acordadas com um tubo na garganta. A gente não tá mais brincando. Não cabe mais essa conversa de que politizaram a doença. A gente para. Por favor. A gente precisa colocar na cabeça de todo mundo que não vai resolver a sindemia senão por medidas políticas. E para ontem, tá? Tem um vídeo muito importante que ficou muito claro o que eu tô falando aqui. Muito claro. Que é um vídeo do filósofo Paulo Giraldelli, que eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos.
que esse vídeo aqui é o vídeo conceitual importante que precisa ser passado. Olha, os filósofos escutam os médicos. Por que os médicos não escutam quem entende de filosofia, política e história? O Giraldelli, por exemplo, é doutor, né, em história, em política e em filosofia. Ele tem um pós-doutorado só nessa parte de política. E aí, né, com os estudos de Foucault e de biopolítica, eles têm na filosofia o conceito de biopolítica. Ótimo. Aí vem a Lancet com o conceito de sindemia, que era um conceito que se aproximava muito, né, com o conceito de biopolítica. Vem o esforço por parte do filósofo, do especialista, né, que analisa a política, a filosofia, a sociedade aí, para pegar o termo dos médicos, para conseguir falar o vocabulário dos médicos. Mas nem os médicos estão lendo a Lancet, nem os médicos estão sabendo o que é sindemia. A gente precisa agora que os cientistas acordam, que parem com esse discurso do Átila e Amarino, que existe fatores separados, que existe uma doença natural com fatores sociais. Não dá mais para a gente ficar com esse discurso fraco, que não engloba, que não entende o problema que a gente está vivendo. Não dá mais para ficar com esse discurso que basta fazer isolamento social, usar máscara. Esse discurso que é feito para a classe média, que pode fazer o isolamento social. Não dá mais. Não dá mais. A gente precisa entender o que é uma sindemia. Isso precisa estar na boca do divulgador científico. Porque saiu na Lancet. Então, o divulgador científico tem que entender o que é sindemia. Precisa ir para ontem, tá? Bom, resumindo, eu preciso que você ajude nessa missão de explicar o que é sindemia. Para cima e para baixo. Pega esse vídeo que eu falei, pega os textos que estão por aí, pega a carta que a gente está mandando para os deputados, faça vídeos que a gente está divulgando para cima e para baixo esses vídeos que vocês estão fazendo e mandando para mim, falando dessa importância, falando que a gente está morrendo, que a gente precisa para ontem de uma solução. Então, a gente precisa ter as pessoas divulgando essas ideias. A gente já deu grandes passos, grandes passos. Vocês não viram o que está acontecendo nas últimas 2 semanas? Então, vamos lá, que a gente não pode parar com essa movimentação. A gente precisa de vocês divulgando o dia todo. Vocês não podem sair das redes sociais. Vocês não podem não ter um Twitter, não ter um Facebook, não tá comentando, não tá em algum grupo do WhatsApp compartilhando o link. A gente precisa. Entrem. Vocês não vão, a gente não vai conseguir sair disso daqui se cada um não fizer a sua parte. Você é importante. Você é importante, porque você pode estar ali num grupo conversando e mudando a perspectiva de alguém. A gente precisa de todo mundo nessa luta. Então, vai para cima, nos ajude. A gente está aqui tentando todos os dias, porque não dá para dormir mais sabendo o que está acontecendo. Todo dia você chega na sua casa e tem uma pessoa a menos que não está mais na sua família. Como é que você fica? Não dá pra gente parar. Vamos lutar. E lutar principalmente contra o vírus do país que está fazendo essa sindemia persistir. Tá? E já passou da hora da gente recordar que o problema vai começar a se apaziguar. A gente vai conseguir resolver essa sindemia. Primeira coisa, com o impeachment. Porque não dá mais. Espero que isso tenha ficado muito claro. Compartilhe o vídeo, deixe comentário e vamos com essa campanha, tá? Até daqui a pouco.